Iniciando o capítulo 9, nós vamos aprender muito sobre camadas neste capítulo. Embora inevitavelmente eu tenha sido forçado a fazer algumas coisas com camadas ao longo dos capítulos anteriores, a partir de agora você vai fazer com mais convicção e entendendo melhor a necessidade de camadas, o porquê eu preciso de camadas e porquê eu tenho que às vezes bloquear, às vezes tirar a visualização, às vezes mesclar. Tudo isso você vai aprender a partir de agora. E a primeira coisa que eu quero mostrar para você é um software muito antigo que ganhou uma repaginada, ficou mais interessante. Mas eu quero mostrar um pequeno trabalho nesse software que você já vai perceber no famoso Paint o quanto é necessário trabalhar com camadas. Vamos pensar que a gente está criando alguma coisa aqui. Eu vou pegar a ferramenta retângulo. Vamos pegar aqui e colocar uma cor de preenchimento vermelho. Eu vou colocar aqui. Bom, ele não preencheu, então eu vou pegar o balde e vou clicar aqui. A gente está criando um menuzinho para um site aqui, tá? Criei o menu. E agora eu quero criar o banner aqui embaixo. Ok. Vou preencher ele, sei lá. Esse aqui mais escuro, só colocou o contorno, né? Então vamos lá. Escolher a cor. Clicar aqui. Clicar no contorno também. Bacana. Agora eu quero simplesmente arrastar. Tá? Eu quero simplesmente arrastar só essa parte. É simples, eu vou pegar aqui, opa, não pego. Eu não tenho uma ferramenta seleção, mas o que é pior, isso aqui é uma imagem só. Quanto mais eu criar, mais informações eu estou acrescentando à mesma imagem. A única forma de eu tirar isso aqui é fazendo montagens, ou seja, fazendo cortes. Por quê? Porque eles não são objetos individuais. Se eles não são objetos individuais, significa, consequentemente, dizer que eles não podem ser manipulados individualmente. Então, se eu quiser aplicar um efeito só aqui, eu não vou conseguir, a não ser que eu selecione, corte e faça uma gambiarra. Por isso que é tão fundamental, é tão fantástico, para falar a verdade, softwares que usam camadas. E hoje, todo software que eu conheço decente e profissional, convenhamos, usa camadas. Então, aqui, quando você cria um arquivo, eu vou criar aqui no nosso bom e velho Ctrl N. Criar um arquivo. Ok. Ele já me dá uma camada. Camada bloqueada, porque é o background. Ok. Eu vou dar um duplo clique. Vou chamar de camada 1. Primeira grande sacada. Você pode nomear as camadas. Por que é interessante você nomear as camadas? Bom, tente imaginar você com um folder. Um A3, por exemplo. Um cartaz em A3, melhor. Onde você tem além de 200, 300 itens. Aí você imagina você saber qual item é o texto de uma parte do local que vai acontecer o evento. Então é muito difícil, você vai ter que sair clicando. Aí você fala, bom, mas eu clico e sei na hora. Tudo bem, primeiro que toda vez que você quiser fazer alguma coisa, você vai ter que clicar para saber qual é. Segundo, nem sempre é tão fácil clicar. Como assim, Adriano? É só ir lá e clicar. Sim, só que às vezes você tem tantos objetos, ou seja, você tem texto, você tem shape, você tem um retângulo, você tem uma imagem, que um está por cima do outro. Então aquele que você quer está lá embaixo. Então você tem que sair tirando as coisas do lugar para conseguir clicar. Por isso que, primeira dica, sempre que você estiver fazendo alguma coisa, criando, brincando no Photoshop, se você vai fazer algo profissional, se você vai trabalhar com aquilo ali, regra número 1, nomeie as camadas e que nomeie com algo que tenha sentido. Se você chegar e fizer o que eu fiz aqui, até os seus 300 itens, camada 1, camada 2, camada 3, você imagina quando você salvar aquele arquivo e mandar, por exemplo, para o Motion Design animar. Você pode fazer o layout do seu site inteiro no Photoshop e pode passar para o Motion Design animar ele no Flash ou no Flash Catalyst. Ele vai ver lá, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, ele vai falar o que é isso. Agora, se você coloca banner, se você coloca menu, se você coloca rodapé, aí faz sentido. Não só para você, mas também para quem vai pegar o seu arquivo. Então essa é a primeira dica básica, é você nomear a sua camada, ok? Mas eu quero criar mais camadas. Bom, é simples. Se você observar aqui embaixo, você tem um botão. Ele é o New Layer. Basta você dar um clique e ele sempre vai criar uma camada acima. Então ele chamou de Layer 1. Tá? Eu vou dar um duplo clique
e vou chamar de camada 2, ou então vou chamar, sei lá, de menu, considerando que eu vou trabalhar o meu menu aqui. Perceba que a camada que está selecionada, o Photoshop mostra aqui, ó, camada 1, menu e assim por diante. Ah, mas eu não queria essa camada. Bom, então é simples, se você não quer, você pode excluir, mas como que eu posso excluir uma camada? Primeira opção, você pode vir aqui, selecionar a camada e clicar no lixeirinho aqui, ó, excluir. Você também pode arrastar a camada até o lixeiro, se for mais conveniente para você. Vou usar o Ctrl Alt Z. E você ainda tem a opção botão direito, Delete Layer, ou deletar a camada. Ok? Ele dá um aviso, claro, porque se você deletar, você vai perder tudo. Bom, então você tem aí 3 formas de excluir uma camada. Para nomear é muito simples, é só dar 2 cliques em cima do nome, digitar o nome que você quer e pressionar Enter. E para criar uma camada nova, você simplesmente vem aqui e cria uma camada nova. Agora eu vou chamar essa camada de camada 2. Camada 2. Nessa camada 2, eu vou criar aqui um retângulo cinza. Ok. Vou criar uma camada nova e vou chamar ela de camada 3. Vou mudar a cor aqui e vou criar outro retângulo. Ok. Agora eu quero colocar esse atrás desse. Ah, é simples. Eu tenho aquele velho macete de enviar para trás. Pois é. Só que nesse caso não vai funcionar. Por quê? Porque quando você tem vários objetos em uma camada, você pode enviar para trás porque eles estão na mesma camada. Só que isso não funciona de uma camada para outra. Por quê? Porque a ordem de empilhamento da camada ou das camadas é que vai determinar a ordem de empilhamento dos objetos. Falando em português, se a camada que está lá em cima é a camada 3, tudo que tiver na camada 3 vai ficar acima de todas as camadas que estiverem abaixo dela. É inevitável. Por mais que você queira, nenhum objeto que está na camada 2 vai aparecer na frente, isso se eles estiverem na mesma posição, ou próximo como estão esses dois, ele vai aparecer por cima. Então, se você quer que os itens da camada 2 apareçam na frente ou por cima da camada 3, a camada 3 precisa ficar abaixo da camada 2. Isso é simples. É só você clicar e arrastar. Como a camada 2 está acima da camada 3, o conteúdo da camada 2 aparece primeiro. Se você quiser desfazer isso, é só você colocar de volta e está aí. Ou seja, a ordem de empilhamento da camada, ou melhor, das camadas, define a ordem de exibição dos objetos.